A cada sábado você vai aprender um pouco mais sobre isso. Mas hoje, eu quero dizer para você que hoje você vai sair daqui entendendo o que é esse 199. Quero que você feche seus olhos nessa noite, em nome de Jesus. Vamos lá. Pai, nós te damos ações de graças, queremos te louvar, queremos te agradecer, porque o Senhor nos trouxe até aqui, ao Arena, Senhor, lugar de decidir destino, Senhor, onde as nossas vidas, Senhor, estão sendo mudadas a cada dia, onde nós estamos sendo transformados e moldados. Quero te agradecer, Deus, por cada vida que aqui se encontra, Senhor, e rogar a Ti, te pedir, Deus, que todos nós venhamos entender e viver a nossa verdadeira identidade, ou seja, quem nós somos em Ti e para o que nós fomos chamados. Fala conosco nessa noite, Senhor, e mais do que ouvir a Tua voz, nós queremos viver a Tua direção, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, pois o Senhor está aqui, foi o Senhor que nos chamou a este lugar e é o Senhor que fala conosco em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um amém mais forte? Glória a Deus, amém. Queridos, vou começar fazendo algumas perguntas para vocês e eu gostaria que vocês fossem bem sinceros, tanto vocês que estão aqui como aqueles que estão em casa, certo? Quantos aqui têm sonhos? Não só quando você está dormindo. Quantos aqui têm sonhos? Amém? Quantos têm objetivos de vida? Metas, propósito, amém? Deseja alguma coisa na vida. Aí alguém pode dizer assim, pastor, eu não levantei a mão e eu nem disse nada porque eu não tenho. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Todos, ninguém aqui nasceu sem sonho. Ninguém aqui nasceu sem propósito. No seu mais íntimo, no seu coração, você tem um sonho, você tem um objetivo. Todos nós temos sonhos. Mas o que acontece? A maioria, o problema é, todos temos sonhos, mas onde é que os nossos sonhos, com o que eles se deparam? É que a maioria das pessoas que têm sonhos, entenda, a maioria, eu vou falar nessa noite de maioria e vou falar de minoria, ok? A maioria das pessoas que têm sonhos, elas acham que os sonhos são grandes demais para elas e elas não acham que podem realizar. Então, o que acontece? Elas continuam adormecidas. Vê se você entende isso nessa noite. Todo mundo tem sonho. Só que, às vezes, a pessoa acha que o sonho dela é loucura. Tipo assim, meu Deus, será que isso mesmo? Será que eu vou conseguir sair dessa situação? Será que um dia eu vou conseguir tirar minha família dessa situação? Será que um dia eu vou poder dar condições melhores para os meus pais? Será que um dia eu vou poder ter uma família de verdade? Será que um dia eu vou ter um bom casamento? Será que um dia... Será? E às vezes você até pensa e deixa aquilo ali esquecido. E fica com aquilo ali adormecido. E eu quero que você repita algo comigo nessa noite. Diga assim comigo: sonhar é bom, mas acordar para realizá-los é melhor. Vamos lá de novo? O ensaio ficou legal. Vamos lá. Sonhar é bom, mas acordar para realizar é melhor. Amém? Então, você vai ver que o propósito dessas palavras que nós vamos estar recebendo no Arena a partir de agora, a partir de hoje, é que você de fato acorde. É que você de fato acredite que se surgir um sonho, um propósito no teu coração, é porque você pode realizar isso. Amém? Amém? Você pode fazer. Então, qual é o nosso propósito? É que você descubra a medida de quem você é em Deus. E potencialize tudo isso para que você possa, de fato, viver uma nova vida, uma vida com propósito. Queridos, tudo,
lendo essa palavra, e eu vejo assim, eu até comentava com alguns líderes, postei em alguns grupos que eu tenho com eles, e eu falava a esse respeito, eu disse, meu Deus, essa palavra ela é uma continuidade daquilo que nós temos clamado, daquilo que o Senhor já tem falado em outras palavras, não é? Que Deus tem trazido para nós. Então isso só confirma, de fato, o que o Senhor quer para nós. Então olha só, tudo que sonhamos e desejamos em Deus é possível. Amém? Então, se você sonha, olha, entende, se você sonha, se você imagina, é porque você pode realizar. Amém, queridos? Se você deseja, se você sonha, é porque você pode realizar. Há um termo que eu acho muito forte e que tem tudo a ver com isso aqui, olha. Se eu sonho, eu posso realizar. Então, olha assim, você hoje vai falar muito, tá bom? Então, não se preocupa não, mas vamos lá. Diga assim comigo, se alguém fez, eu também posso fazer. Não é verdade? Se alguém conseguiu ter uma família estruturada, se alguém conseguiu se reestabelecer, se alguém conseguiu gerar frutos, se alguém conseguiu multiplicar, se alguém conseguiu um bom trabalho, é porque você também pode. Amém? Então, se alguém fez, eu também posso. Não é assim? E se ninguém ainda fez? E se ninguém ainda fez? Muito bem, quem faz sou eu sou o primeiro, não é não? Se ainda não acontecer, porque quem é que vai fazer? Ou seja, queridos, há meios. Você entende nessa noite que nós fomos chamados aqui para sermos acordados, para sermos despertados? Às vezes você está sonhando, você está desejando verdadeiramente. E eu quero dizer para você que se esse sonho é Deus que colocou no teu coração, quando é que é Deus? Primeiro, quando é que é Deus que coloca no nosso coração? Quando está regado de princípio, quando vai abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero dizer para você que esse sonho, e que isso eu tenho liberdade de dizer aqui para os jovens, porque eu assim sou, né, gente? Então, mas assim, eu lembro que quando eu era mais da idade de alguns aqui que estão, e eu, quando vinha para cá, eu orava a Deus, eu dizia assim, Senhor, que privilégio num sábado à noite, ter vários adolescentes escutando essa palavra, escutando a tua direção. Porque eu lembro que um dos meus grandes, assim, acho que dos meus maiores sonhos quando adolescente, era poder dar uma vida melhor para os meus pais. Era poder ter realmente uma estrutura melhor, sabe? Isso aqui no natural, não é? Então, se Deus coloca esse desejo no nosso coração, é porque é possível, queridos. Você tem tanto exemplos de pessoas que deram certo. Então, se alguém conseguiu, é porque você pode também, amém? E se ninguém ainda conseguiu aquilo que você almeja, é sinal de que você é o quê? O primeiro, amém? Às vezes eu ficava pensando, né, de alguns milagres. Tem gente que não está errado de você dizer assim, Deus, faz na minha vida como o Senhor fez na vida de Sara, como o Senhor fez na vida de Abraão, como o Senhor fez na vida de Paulo, como o Senhor fez na vida de João, né? Mas às vezes tem algumas pessoas que dizem assim, mas eu não consigo, ainda não vi pessoas que passaram pela situação que eu estou passando. Então é sinal de que você vai ser o primeiro. E Deus vai estar utilizando a tua vida para ser transformada e para ser exemplo para outras pessoas. Amém? Então eu quero que você entenda nessa noite que o teu sonho, o teu propósito, a tua ideia, aquilo que o Senhor coloca no teu coração, ele representa 1%, tá? Vê se você vai pegando o código aí, como se diz. 1%. Esse 1%, esse 1, a gente chama de inspiração. Então, como eu disse, não tem ninguém aqui que chegou do zero. Ninguém começa do zero. Diga assim comigo, ninguém começa do zero. Ok? Ninguém começa do zero. Então, você tem pelo menos 1% de inspiração. O que é inspiração? É o sonho, é o propósito, é a ideia. Agora, você precisa entender que essa inspiração, que a gente chama de sonho, visão, né? Ou seja, eu visualizo, eu imagino. Ela precisa, a visão ela é só o combustível para a realização. Ela é o onde e o como.
Isso é a inspiração. A inspiração é o início de tudo. Você precisa desejar algo, você precisa sonhar com algo. E eu quero dizer para você que todo mundo aqui pode sonhar, todo mundo aqui sonha, todo mundo aqui deseja. Agora que, como eu disse, alguns param no sonho. Por quê? Porque inspiração sozinha não gera resultados. Só pensar não faz a coisa acontecer. Só. Começa com o pensar, começa com o imaginar, começa com o visualizar. Então eu imagino, eu sonho, eu desejo. Mas eu preciso que você entenda nessa noite que quanto mais longe você quer ir, porque como eu disse, às vezes você acha que o seu sonho ele é grande demais, né? Quanto mais longe você deseja chegar, quanto mais longe você quer ir, quanto mais alto você quer alcançar, mais você vai ter que transpirar. E transpirar quer dizer ação. Então, o que quer dizer? É 1% de inspiração, mais 99% de quê? De ação. Estão começando a entender? 1% de inspiração, mas é 99% de ação. Ou seja, se você só desejar algo, mas não fizer algo por isso, você vai continuar só com aquele 1%. Certa vez eu ouvi algo que dizia assim, ó, se eu digo que sei e não fiz, então eu não sei. Se eu digo que sei e não fiz, então eu não sei. Eu vou começar com uma coisa bem simples. Se eu digo que eu sei fazer um bolo e eu não faço, então eu não sei fazer bolo. Tá entendendo? Eu comecei a falar, mas se eu não ajo, se eu não faço algo, então ainda não aconteceu. Por que muitas pessoas ainda estão só no sonho? Porque não partiram para a realização. Porque não partiram para a transpiração. Então, quando você junta o 1% de inspiração, mais os 90%... Vamos ver quem é bom de matemática aqui. Quando você junta 1% de inspiração, mais 99% de transpiração, ou seja, de agir, de ação, você tem quanto? 100%. Ou seja, você tem... Bom de matemática, viu, minha gente? Você tem o quê? O inteiro. Você tem o completo. Entende algo nessa noite? Sabe por que você não se sente completo? Mesmo já conhecendo a palavra, mesmo já conhecendo Jesus. É incrível como ainda tem pessoas que conhecem a Jesus, mas não se sentem completos. Sabe por que você ainda não se sente 100%? Porque você não está fazendo o que você foi chamado para fazer. É por isso que está na hora da gente acordar. É por isso que está na hora da gente despertar. Você já começou bem, você já começou com o sonho, você já começou com a inspiração. Agora está na hora de você ter o quê? A ação. A transpiração. 1% é inspiração. Mas na base dos 100%, para 1%, 99% tem que ser transpiração. Em outras palavras, em outros termos, é como se fosse assim, ó. Numa regra, numa lógica, nós temos 100 pessoas. 100 pessoas têm sonhos. 100 pessoas têm desejos. Mas a vida ela é um funil. Muitos são chamados. Quantos já ouviram isso? Muitos são chamados, não é assim? Mas poucos são o quê? Os escolhidos. Você acha que é o Senhor que faz assim? Não, eu quero você, eu quero você, eu quero você. A escolha quem faz somos nós. Somos nós que dizemos quem serão os escolhidos. Você é chamado pelo Senhor para viver uma nova vida, para viver algo novo. Mas é você que vai dizer se você vai até o fim, se você vai transpirar ou não. Então, digamos assim, de uma porcentagem de 100, realiza. Gente, isso não é muito, não é forte isso? É como se você pegasse um grupo de 100 e aqueles 100 ali, digamos que aqui tivesse 100 pessoas. De 100 pessoas, uma se dispõe a fazer algo. Isso é um outro cálculo, né? E na nossa vida agora, como indivíduo, como inteiro, 1% nosso é de inspiração.
E 99% precisa de ser o quê, gente? Transpiração. Você precisa agir. E eu quero te dar um exemplo bíblico agora de alguém que foi 199. Ou seja, de alguém que teve inspiração, mas que teve o quê? Ação, transpiração. Amém? Quantos aqui não já ouviram falar de Zaqueu? Já ouviram falar de Zaqueu? Zaqueu, né? Muito bem. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 19. Se você nunca ouviu falar de Zaqueu, você vai ouvir falar dele agora. Lucas 19. Lucas 19, nós vamos ver um homem que teve visão, um homem que se inspirou. Um homem que teve um desejo. Ele disse, eu quero fazer algo. Mas ele não ficou no querer. Ele não ficou na calçada conversando com o colega que estava do lado no banco da praça, dizendo assim, ei, cara, tu já pensou se a gente visse Jesus? Ia ser muito massa, não ia não a gente ver Jesus? E o homem, sim. Zaqueu não ficou somente com a inspiração. E eu quero dizer para você que existem muitas pessoas que ficam só no 1%. Só na inspiração. Tem grandes ideias. Gente, se existe uma coisa que a gente tem, é ideia. Meu Deus, o que eu consigo ver aqui de cabecinha fervilhando, de pessoas que têm ideias extraordinárias, mas que têm medo de agir, têm medo de fazer, têm medo de tomar uma posição. Ah, queridos, você está aqui não é por acaso. Você está aqui para realizar aquilo que Deus está queimando no teu coração. Amém? Tem gente que vem uma caminhada. Há séculos não, né? Porque não dá para se ter séculos, mas você entendeu, né? Tem gente que já vem com algo no seu coração. Meu Deus, eu quero uma vida diferente. Meu Deus, eu quero fazer algo novo. Senhor, eu quero, sabe? Mas só está no eu quero, só está na inspiração. Enquanto que o Senhor está esperando de você o quê? Uma ação. Você já começou bem, querido. Você já tem a ideia. Agora vamos agir, vamos transpirar, vamos ser completo. Lucas 19 diz assim: quando Jesus entrou em Jericó, estava passando pela cidade um homem chamado Zaqueu. Olha quem era Zaqueu. Um dos mais influentes no negócio de cobrança de impostos dos romanos. Já tinha influências nessa época, tá, gente? Um dos homens mais influentes, né? E procurava ver quem era Jesus. Olha aí, Zaqueu, mesmo sendo um homem bastante influente, existia alguém que chamava alguém mais influente do que Zaqueu. E ele queria ver quem era Jesus. E ele sabia que se ele visse Jesus, a vida dele jamais seria a mesma. E eu quero te mostrar aqui hoje, na vida de Zaqueu, características. Você que gosta de anotar, e que eu já disse para vocês o quanto é importante anotar, né? Tua mente, ela cresce 30% do que só ouvir. Você que gosta de anotar também, você vai ver agora características de uma pessoa que possui visão, inspiração, mas que vai além. Ou seja, 199, não fica só na ideia. Vai na ação, vai na transpiração. Primeira coisa, né? A gente já sabe que Zaqueu tinha um desejo, ver Jesus. Ele não apenas comentou, ele queria e ele teve a inspiração e ele foi além. Então, a primeira característica que você vai ver na vida de Zaqueu é que não se inibe diante das limitações pessoais. Uma pessoa 199 é aquela que não se inibe, ela não para, ela não se limita nas suas limitações. É meio redundante isso, né? Mas ela não para naquilo que limita ela. Todos nós temos limitações, gente. Ninguém aqui é perfeito, tá? Todo mundo aqui tem uma limitação. A limitação de Zaqueu aqui era ser baixinho demais. Olha só, ele queria ver Jesus e tinha uma multidão ao redor de Jesus. E a Bíblia diz aqui, procurava ver quem era Jesus, porém ele era muito baixo e não conseguia olhar por cima do povo. Aí o que foi que Zaqueu fez, né? Pequena estatura versus o quê? A multidão. A gente viu aqui que era impossível ver Jesus, mas ele queria. Mas era impossível ele ver Jesus se ele permanecesse no nível dos demais. Aí o que foi que Zaqueu fez? Já que era impossível, ele queria ver Jesus, mas já que ele sabia que era impossível ver na condição que ele estava, na limitação que ele tinha, o que foi que ele fez? Ele desistiu, não foi isso? Se for para casa,
Não vou conseguir ver Jesus, né? Vou-me embora. Quantas vezes você parou na sua limitação? O Senhor está dizendo para nós nessa noite que vão ter coisas que vão querer te parar. Vão ter coisas que vão aparecer no teu caminho para que você não alcance o que você quer. Quantos aqui, meu Deus, estão com anseio, estão com desejo de fazer o revisão de vidas? Eu não estou profetizando sobre a tua vida isso. Mas quantas limitações já não apareceram durante algum tempo para você? Você diz, eu queria tanto, já tem coisa aparecendo para que você não queira ir, ou para que você não vá. Aí eu pergunto para você, você vai ser 199 ou você vai ser só um? Zaqueu não parou na limitação. Por quê? Porque um homem de visão e uma mulher de visão não desiste. Amém? Não deu certo hoje, não deu certo agora, mas você vai lá, você continua, você não para na sua limitação. Ele cria meios para realizar. Tá, não está dando certo aqui, eu vou criar uma forma. Desse jeito eu não vou conseguir ver Jesus, mas eu vou arranjar uma solução. E aí veio a solução. Como eu nunca pensei nisso antes. Uma árvore, né? Eu tenho que me tornar o quê? Maior do que a multidão. Já que eu sou baixinho, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver um meio de me tornar maior do que a multidão. Em outras palavras, um homem de visão, quando ele não desiste, ele se torna maior do que aquilo que limita ele. Quando você não desiste, quando você vai à frente, você se torna maior. Lembra aquela palavra de quem já estava aqui nos cultos de quarta-feira, da campanha de Vencendo os Gigantes? Quando você vence um gigante, você se torna o quê? Maior do que ele. Zaqueu não colocou desculpa na sua limitação. Pelo contrário, ele criou uma solução. Diga assim comigo nessa noite. Seja qual for minha limitação, ela pode ser vencida. Agora, meu amado, você tem que crer nisso, né? Tem pessoas nessa noite que já começam a crer. Tem pessoas que não abrem a boca. Tem pessoas que abrem a boca e tem pessoas que abrem a boca e já imaginam vencendo a limitação. E tem pessoas que já dizem, olha, realmente, eu já fiz alguma coisa e agora eu vou mais além. Você está entendendo que você foi chamado para ser acordado, despertado? E deixa eu te dizer uma coisa, tá? Quando você tiver com seus resultados, pode ter certeza. A gente vai ver hoje, você vai ser inspiração para aqueles que nunca nem acreditaram. Olha que coisa extraordinária. E aí o que a palavra do Senhor disse? Procurava ver quem era Jesus. Porém ele era muito baixo e não conseguia olhar por cima do povo. Por isso ele correu na frente e subiu em um pé de sicômoro. Em outras traduções diz uma árvore ao lado da estrada para ver Jesus passar ali. Segunda coisa, uma pessoa, alguém 199, uma pessoa de visão, é aquele que olha sempre na direção correta. Amém? Zaqueu queria ver quem? Zaqueu queria ver quem? Jesus. O desejo dele era ver Jesus. E ele continuou olhando para a direção de quem ele queria. Ele queria ver Jesus. Ele estava onde deveria estar. A direção correta sempre é aquela que coincide com a vontade de Deus. Amém? Eu já disse aqui. Qual é a porta que Deus abre? A porta que Ele entra com você por ela. Deus não vai abrir uma porta de emprego, uma porta de relacionamento para você, ao qual você entra e deixa Ele fora. Não. A direção certa é aquela que coincide com a vontade de Deus. A porta que Deus abre é a porta que Ele é glorificado através dela. Amém? Inspiração nas fontes corretas. A inspiração de Zaqueu era quem? Jesus. Ele estava interessado, o foco dele era quem? Jesus. Queridos, quantas vezes, agora eu sei que eu estou falando, como eu disse, para adolescentes, para jovens aqui, para pessoas que vão ainda ter seus relacionamentos. Quantas vezes você está interessado numa pessoa que vai te tirar do foco ministerial? Como assim? A segunda decisão mais importante da vida de uma pessoa é o casamento. A primeira é nascer de novo.
É aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Depois, a sua maior decisão, estou falando para jovens aqui, pessoas que ainda vão construir suas vidas. A maior decisão da sua vida depois de Jesus é o seu cônjuge. É a pessoa que vai estar do teu lado, que vai caminhar contigo. Aí como é que a primeira decisão mais importante da tua vida é Jesus e a segunda te tira da primeira? Não existe. Uma pessoa 199, uma pessoa de visão, é aquela que continua olhando sempre. O propósito dela era aquele. E ela vai continuar olhando para ele. Amém? Zaqueu subiu na árvore e o propósito dele era ver quem? Era ver quem? Jesus. E diz aqui, quando Jesus chegou àquele lugar, levantou. Porque Zaqueu estava no lugar certo, na hora certa, quem olhou para ele? Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, levantou o olhar para Zaqueu. Oxente, olha, se Zaqueu tivesse ficado na limitação dele, né? E disse, Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso me hospedar em sua casa. Ai, gente, olha a terceira e penúltima coisa. A pessoa de visão, a pessoa 199 é aquela que enxerga além do que se vê. Mais do que o natural. Como assim? Boa parte daquela multidão que seguia Jesus não sabia quem era Jesus. Estava só por curiosidade, estava só porque estava todo mundo indo. Estava só pelo milagre, não era nem por Jesus. Mas ele Zaqueu viu Jesus e se permitiu ser visto por ele. Ele não queria apenas ver Jesus, mas estar com Jesus. Lembra que eu já falei aqui que a energia da gente fala? Jesus não viu um curioso naquela árvore. Jesus viu alguém que queria conhecer Jesus. Jesus viu alguém que queria ter intimidade com Jesus. Jesus viu alguém que queria ter compromisso com ele. Porque senão ele tinha ficado em casa. Porque senão ele tinha ficado lá no banco conversando com um amigo, dizendo que queria ver Jesus. Não, Jesus viu alguém que queria algo com ele. Zaqueu queria levá-lo para sua casa, para sua família. E foi isso que Jesus fez. Desce, que eu vou para a tua casa. Zaqueu naquele momento assumiu. Olha, gente, como isso é forte. Zaqueu assumiu que queria ter um relacionamento com Jesus. E aí, sabe o que foi que o Senhor falava no meu coração? Que quem quer ter um compromisso com você, te assume. Sai da multidão. Foi o que Zaqueu fez. Zaqueu queria ter um compromisso com Jesus. Zaqueu assumiu que queria ter um compromisso com Jesus. Zaqueu ficou acima de toda aquela multidão. Porque se ele fosse só a multidão, ele permanecia lá na limitação. Mas não, ele queria ter um compromisso com Jesus. Ele assumiu que queria ter um compromisso com Jesus. E quem quer ter um compromisso com você? Vê se você está entendendo, jovens. Quem quer ter um compromisso com você, te assume. Amém? Amém, queridos? Eu creio que existem algumas pessoas que estão entendendo verdadeiramente. Sai da multidão, toma uma posição, faz alguma coisa. Faz um sinal de fumaça. Mas diz, ei, eu estou aqui, ó. Você está entendendo? Eu me lembrei quando, na minha adolescência, no começo de tudo, né? Que eu ia para a igreja. Hoje não, hoje tem celular, hoje a pessoa bota o celular no bolso, ninguém nem sabe mais quem é crente, né? Assim, quer dizer, não sabe mais quem é crente, não. Que eu quero dizer assim, antigamente a gente conhecia um crente pelo quê? Um crente que eu quero dizer um cristão, alguém, né? Pela Bíblia, né? Era a Bíblia. Minha gente, se você andasse com a Bíblia na mão, pronto, já era. Você era cristão e acabou. E eu lembro que no começo, né, na minha adolescência, eu morta de vergonha, né, de sair da minha realidade de adolescente, daquela coisa toda. Mas eu já amava Jesus e Jesus sabia disso. E eu lembro que quando eu ia para a igreja, minha irmã era adolescente, né, pequenininha, aí eu dizia assim, mulher, tu leva a Bíblia, viu? Porque se eu encontrar com alguém da escola, né, pelo menos tu tá levando a Bíblia, aí eles não vão saber que eu ainda que eu tô querendo. Só que aí quando eu comecei a me relacionar com Jesus, mais forte era meu relacionamento com ele. Aí, minha gente, não teve ponto de correr, não. Eu botei a Bíblia debaixo do braço e assumi. Né? Mas pronto, agora eu assumi. Eu sou de Jesus. Porque quando a gente quer um compromisso, a gente assume.
Amém? A gente não fica só falando, a gente não fica só na inspiração. A gente vai para a transpiração. E última coisa. Cadê? Fechei minha Bíblia. Vamos lá. E última coisa. Ela atende às necessidades dos outros. Ai, gente, 199, ele não vai ficar somente pensando nele. É uma das maiores características. Ele não é egoísta, né? O verdadeiro amor, né, como diz a palavra, ele não é egoísta. Ele é altruísta, ele pensa no outro, ele pensa no próximo. Porque uma pessoa de visão abençoa... Diga comigo, vamos lá, porque quando a gente diz, a gente, né? Uma pessoa de visão abençoa outras pessoas. Um abençoado abençoa outro, né, gente? Não é assim? Uma pessoa, 199, ou seja, uma pessoa que não é só inspiração, mas também é transpiração, ela abençoa outras pessoas, né? Por que o Senhor quer que você seja próspero? Para que você ajude outras pessoas. É incrível como eu encontro muitas vezes algumas pessoas dizendo... Olha a diferença do murmurador para o abençoador, né? O murmurador, ele olha o que falta, ele olha a escassez, ele olha a África, ele olha o sertão, ele diz, olha como está faltando aqui, olha como está faltando ali. Cadê o povo para abençoar? Cadê o povo para abençoar? Né? Deus quer que você seja o abençoador, para que você seja aquele que abençoa. Amém? Enquanto você só ficar falando, enquanto você só ficar mostrando o que está faltando, você está perdendo de ser cheio. E aí, como é que você vai abençoar outra pessoa? E aí, o que foi que aconteceu? Zaqueu desceu apressadamente e levou Jesus para casa. Engraçado que o final do versículo diz, com grande alegria. Então, prova. Porque algumas vezes as pessoas podem dizer assim, como é que você pode provar que Zaqueu queria ver Jesus? Ele levou Jesus para a casa dele porque Jesus disse, vou para a tua casa. Aí, para ele não passar vergonha, ele levou Jesus. Não, a Bíblia está dizendo que com grande alegria Zaqueu levou Jesus para casa. Zaqueu queria abençoar a sua casa. Queridos, você está aqui nessa noite para levar Jesus para a sua casa. Amém? Você está aqui nessa noite para levar Jesus para a sua família. Amém? Você está aqui nessa noite para levar Jesus para a sua escola. Amém? Para a sua vizinhança, para onde você for. Porque para onde você for, quem é que vai com você agora? Jesus. Mas o povo viu isso e começou a se queixar. Sempre vai, eu já disse aqui que tem sempre o time do contra, né? Vai ter, nunca queira ser o do contra, gente, no sentido da palavra, né, de Jesus. Mas o povo viu isso e começou a se queixar. Ele foi logo se hospedar na casa de um pecador tão conhecido, né? Mas Zaqueu levantou-se diante do Senhor e disse, olha, quando a gente reconhece quem é que está com a gente. Senhor, de agora em diante, eu darei a metade da minha riqueza aos pobres. E se eu cobrei demais, ou seja, se eu pequei, se eu fiz algo errado, se eu fui injusto com as pessoas, se eu tomei o que não devia, os impostos de alguém, devolverei 4 vezes mais. O que eu acho interessantíssimo aqui, da vida de Zaqueu, é que ele não simplesmente pede perdão. Ele não simplesmente apenas se arrepende, mas ele restitui a quem um dia ele possa ter ferido. Gente, isso é muito forte, né? Porque às vezes a gente acha que fez alguma coisa com alguém, simplesmente tal, pedir perdão, beleza, tal, tudo, não. Mas aqui Zaqueu fala da restituição. Olha que coisa extraordinária. E aí Jesus disse, hoje chegou a salvação a esta casa. Engraçado, Jesus poderia ter dito assim, né? Ah, Zaqueu, hoje chegou salvação à tua vida. Não, mas Jesus diz o quê? Hoje chegou salvação aonde? A tua casa. Sabe por quê, queridos? Porque um homem de visão, uma mulher de visão, alguém que se posiciona como 199, de inspiração e transpiração, onde ele está, quem está perto dele é abençoado também. Olha que coisa extraordinária. Se você tem uma visão que não serve a outros, segura essa. Ela é pequena demais. Se você tem uma visão e você não e essa visão e esse teu desejo não está abençoando outra pessoa, pode ter certeza, ela é pequena demais. A atitude de Zaqueu salvou a sua casa.
Então, o que é que a gente pode concluir com isso nessa noite? Muitos querem servir desde que não custe nada. Muitos querem ter uma vida próspera desde que não precise fazer nada. Ai, gente, quantos já ouviram aqui? Tudo que vem fácil, vai mais fácil ainda, né? Sabia que para Deus, você, essa pessoa que está do seu lado, mesmo com máscara, contemple essa pessoa linda que está próxima a você. Isso, pode contemplar. Os olhos são para isso, são para a gente ver, para a gente visualizar. Sabe? Sabe essa pessoa que está aí próxima a você? Dê uma olhadinha para trás também, que tem gente bonita atrás também. Os de trás ficaram tão felizes, meu Deus. Os da frente também, né? Todo mundo aqui. Olhando para você e olhando o que Deus fez, custou Jesus um alto preço. Para Deus, custou Jesus ter você. Olha só. E às vezes o que a gente faz, né? A gente não quer nada, a gente só quer o quê? 1% de inspiração, né? E 99% de transpiração? Jamais. Não, só um mesmo, né? Lute pela inspiração correta. Sabe por quê? Porque tem gente que vai viver no contrário também. Tem gente com 1% de inspiração errada e 99% de transpiração na luta errada. Ou seja, tem gente gastando energia demais fazendo coisa que não deveria. E uma coisa que eu entendi é o seguinte, que quando você não gasta, a gente às vezes acha, não estou fazendo nada, né? Quando você não está fazendo nada, você está fazendo alguma coisa também. Às vezes a gente olha e diz assim, não estou fazendo nada, eu não estou gastando energia no propósito de Deus, não. Mas está gastando no que não é o propósito de Deus. Então, nessa noite, você foi chamado aqui hoje simplesmente para uma coisa. E, a partir das próximas, vai ser só para você acordar. Você foi chamado para você acordar, para você despertar, para você viver realmente uma vida melhor e sair da multidão. Amém? Temos um vídeo agora. Ainda não acabou. Eu e a Maju, nós estamos altamente comprometidos em fazer você, até o final dessa série, se tornar um 99. Então faz o seguinte, não perde tempo, corre lá no grupo do Telegram que nós vamos soltar conteúdo só o filé pra você. Agora presta atenção em mim, porque o que eu tenho pra te dizer é exclusivo pra você que tá ao vivo aqui com a gente. Você tem até as 23 horas pra concorrer a uma mentoria exclusiva com a gente. E você tem que fazer isso agora. E por que agora? Porque nós só queremos pessoas que estão altamente comprometidas, né, Maju? Para isso, você tem 3 coisinhas para fazer. Primeira delas, entra lá no grupo do Telegram. Segundo passo, printa e posta nos teus stories marcando o Arena Jovem. Terceiro passo, vai lá no post que a gente fez agora e marca #EuSouSou199. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você fizer isso até 23, presta atenção, exclusivamente 23 horas, você vai concorrer a uma mentoria exclusiva comigo e com a Maju. E 00, meia-noite, nós iremos falar lá no grupo do Telegram quem foi o vencedor ou a vencedora. Tem que ficar atento, né, Maju? Putz, por favor, né, querido? No Instagram do Arena Jovem Oficial, de todo o país, no feed, é feed que chama? Na biografia, tem um grupo do Telegram onde todo mundo, todos os areneiros podem entrar. E fazendo isso, você vai estar concorrendo, como foi bem dito aqui, a essa mentoria, ou com a Maju, ou com os dois, né? Então, é com os dois. E aí, uma coisa é, se você só pensou, tem gente que nem pensou, mas tem gente que pensou. Se você pensou e não participou, é possível você ser sorteado nessa mentoria? Hein, gente? Tem como?
Não. Gente, se a gente não faz... É aquela coisa, é igual a história de sorteio mesmo, sabe? Se eu não vou participar, então nunca vou... Não adianta eu querer ganhar aquilo ali que não tem como, né? Mas isso aqui é só um exemplo para a gente saber que tem coisas na vida que a gente só fala, mas a gente não faz. Entendeu? Então que nessa noite você tenha sido despertado para muitas áreas na sua vida. E que coisas aqui hoje, pelo menos dessa palavra, tenha ficado verdadeiramente para o seu coração. Amém? Quantos estão dispostos, olha a palavra, dispostos a serem 199 na sua vida? Porque quando você for na sua vida, você vai conseguir ser na vida de outra pessoa. Amém? Eu só quero que você seja na sua. Seja na sua. Comece com você. E pode ter certeza que se você for o 1, muita coisa vai acontecer. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Quero estar orando pela sua vida. Feche seus olhos onde você está. O Senhor nos trouxe hoje o exemplo de Zaqueu. E não estaria esse exemplo aqui por acaso. Zaqueu foi um homem que venceu as suas limitações. Zaqueu foi um homem que não viveu apenas de palavras. Eu quero dizer para você que a gente começa falando, mas começar não é suficiente. É possível, gente, sentir verdadeiramente o coração, a mente de algumas pessoas aqui nessa noite dizendo: Senhor, eu quero viver uma vida diferente. Eu quero, Senhor, viver algo novo. Eu quero, Senhor, levar salvação para minha casa. Queridos, eu me recordo de como tudo começou na minha casa. Só tinha eu, e eu já falei isso aqui várias vezes. E eu confesso para você que eu me sentia sozinha. Eu me sentia a única na minha casa. Eu disse: Deus, como é que isso vai acontecer aqui, que só tem eu? E foi quando um dia algo despertou dentro de mim. E o Senhor disse para mim: minha filha, você não é a única na sua casa, você é a primeira. E quando eu entendi que eu era a primeira, é sinal de que viriam outros. E eu saí da posição de vítima, da posição de ser a única, a coitadinha, aquela que aceitou Jesus, aquela que começou uma nova vida com Jesus, mas para aquela que poderia ser a pioneira na minha casa. E hoje, com graça de Deus, porque foi com Ele, essa caminhada toda foi com Ele, eu posso dizer como aquele jovem que disse no altar, que disse hoje no vídeo: eu tenho os meus pais, eu tenho a minha família no altar. Eu vi meu pai confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu vejo a transformação na vida da minha mãe, da vida dos meus familiares. E eu posso dizer para você: é possível. Se foi possível na minha casa, se foi possível na minha vida, você pode dizer para você mesmo: é possível comigo também. E às vezes você pode estar olhando para dentro da sua casa e você pode estar dizendo assim: ah, pastora, mas a minha situação é diferente. Meu pai é diferente, minha mãe é diferente. Pastora, eu sou diferente, o que eu já fiz, ou o que eu penso, o que eu quero dizer para você que nenhuma limitação é maior do que você. Nenhuma limitação é maior do que quem Jesus chamou para você ser. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que se levanta contra nós, do que aquele que está no mundo. Eu quero dizer para você nessa noite que é possível sim viver uma nova vida. E você está começando. Olha que coisa extraordinária. Independente de quantos anos você tenha no Senhor aqui. Para aqueles que são mais velhos na fé, nós não podemos retroceder. Deus faz nova todas as coisas. Todo dia Deus faz algo novo e nós permanecemos e nós caminhamos e nós avançamos como o exemplo de Zaqueu. O nosso olhar, ele precisa estar na direção certa. E você que está começando agora, eu quero dizer para você que o Senhor está te tirando de uma multidão que te limitava.
Porque enquanto você estava preso ali àquela situação, você não conseguia ver as coisas como elas realmente são. Suba na árvore nessa noite. Diga: Jesus, eu estou aqui. Eu sei que comigo vai ser diferente. Se você teve exemplos de casamentos falidos, de casamentos difíceis, eu quero dizer para você que Deus tem um casamento abençoado para a tua vida. Deus tem a família que vai servir a Ele com propósito. Creia. Queridos, a mesma energia que você gasta para crer, você gasta para crer o contrário. Se você disser: não é comigo não, eu acho que eu não sou merecedor, não, você está crendo do mesmo jeito. Creia que existe um propósito para a sua vida. Deus está ministrando agora também o meu coração. Existem algumas pessoas que estão dizendo assim: mas isso é comum na minha família. Eu quero dizer para você que você vai ser o improvável da sua casa. A partir de você, uma nova história vai surgir na sua família, amém? Porque o Senhor te chama. E aí, quando Ele chama, Ele capacita e Ele faz nova todas as coisas. Então faça essa oração no seu coração agora e diga para Ele: Senhor, eu quero me posicionar. Eu não quero apenas ter inspiração, mas eu quero ter transpiração. Como você recebeu na lembrancinha. Se você chegou até aqui, é porque você é 199. Você é mais do que uma ideia. Você é mais do que um sonho. Você é a realização dele. Em nome de Jesus. Vamos louvar, finalizando. Suas afeições